Irmãos, nós temos o prazer de receber aqui hoje um prazer imenso o pastor Marcos, por pé, por gentileza. Pastor Marcos ali, pastor da Igreja Menonita da Torre, pastor de jovens. Nós estamos honrados. Cleber, você pode dar um abraço do pastor representando a igreja? Como é bom tê-lo aqui conosco, que a gente está muito bem-vindo, né? Está grato a Deus pela vida do pastor Marcos. E também já quero convidar para vir à frente. Vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor Marcos. Aleluia. O pastor já vai estar ministrando com liberdade. Boa noite a todos. Como o pastor Wendel falou, eu sou o pastor Marcos, sou pastor aqui da igreja Menonita, né, conhecido como a Igreja da Torre. Já fazem 7 anos que eu estou aqui. Eu sou de São Paulo e a minha esposa, ela é natural daqui, mas ela só morou agora quando a gente veio para cá como pastor. E tem sido um desafio muito grande e tem sido um momento de muito aprendizado também, né? Outra cultura. Eu sou de São Paulo, capital, irmãos, então a casa onde eu me cresci e trabalhei, fiquei durante 25 anos em São Paulo, é 800 metros do metrô. Então você imagina, né, eu lá em São Paulo, alguém da capital, vindo para cá, para o interior, né? Saber aí como é que é a história da lavoura, das leiterias e tudo mais. Então, mas tem sido muito bom esse tempo aqui. E quando eu falo aqui, as pessoas falam que eu tenho sotaque de São Paulo. Quando eu falo com o pessoal, meus amigos lá de São Paulo, eles falam que eu já estou com sotaque do Paraná. Então, tá tudo certo. O importante é que a gente se entenda, né, irmãos? E obrigado, pastor. Irmãos, eu queria mostrar uma imagem para vocês e justamente por isso que eu contei da onde eu venho, né? Da onde que eu sou de São Paulo, mas falar para vocês que quando eu cheguei aqui, né? E antes eu fui para o Rio Grande do Sul também. Quando eu cheguei aqui eu ficava um pouco igual a esses turistas que às vezes vêm para cá meio bobo assim, né? Que para ver tudo, né? Vê um passarinho, um passarinho. A gente fala, ó o lagarto, né? Comendo o ovo das nossas galinhas, né? Quando eu cheguei aqui, eu tenho que confessar que eu era um pouco igual esses turistas meio bobão, assim. E eu sempre gostei muito de pássaro, principalmente águia, né? Sempre gostei muito de observar, só que em São Paulo você consegue ver, mas é um pouco mais difícil, né? Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi esses carcarás indo pro campo, né? Aí eu ficava maravilhado vendo. E tem esse pássaro aí, né, essa águia, ela é chamada de falcão peregrino. Ela vem aqui para o Brasil também, vem para a América do Sul, só que esse pequeno animal aí ele é incrível, porque na verdade ele se reproduz todo ano na América do Norte. Então ele se reproduz lá nos Estados Unidos e no Canadá e todo ano ele migra na época da primavera para cá, para o Brasil, vem aqui comer os nossos pombos, né? Ele vem para cá, então ele faz uma viagem, irmãos, de 25 mil quilômetros todo ano. E esse animal ele é incrível, às vezes você já deve ter visto ele por aí, já reparou nesse período do ano, verão e primavera aí, o falcão peregrino. E ele é um animal incrível porque ele é um animal também considerado o animal mais rápido do mundo. Ele pode atingir mais de 300 km por hora. A forma dele fazer um mergulho para ele caçar um animal inspirou até uma aeronave militar. Eles já construíram uma aeronave militar baseado na aerodinâmica que esse pássaro faz na hora que ele vai dar um mergulho. E quando ele dá esse mergulho, ele chega a atingir aí mais de 300 km por hora. É um animal incrível, é o animal mais rápido do mundo, né? Claro, o animal terrestre a gente tem, se não me engano, é o guepardo, que é o mais rápido, mas do céu e do mundo é esse rapaz aí, o falcão peregrino. Ele é tão rápido que ele pode matar a sua presa só com o impacto. Quando ele desce, ele já consegue matar a sua presa. Quando ele está reproduzindo, e quando ele se reproduziu, ele está cuidando dos seus filhotes, ele encara aquelas águias dos Estados Unidos, que é uma águia bem grande assim. Ela é uma águia real, ele chega a encarar esses
esses bichos que chegam perto, porque ele é extremamente protetor, né? E ele é extremamente selvagem. Então é um animal incrível, incrível, incrível. E guarda aí que ele tem muito a ver com o que nós vamos conversar essa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, acesse. Eu já ia perguntar se o pastor permite que os irmãos usem o celular, aí eu vi ali e falei, então tá liberado. Acho que é só o celular. Só a Bíblia, né, pastor? Então liga aí, se você está com a Bíblia, acompanha aí. Isaías 40, a partir do versículo 27 que eu vou ler. A minha versão é NVI, mas você pode acompanhar a leitura ou acompanhar na sua versão. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 27. Ele diz assim: por que você clama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os que esperam, e os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós acreditamos que ela é viva e eficaz para o nosso coração. E pedimos, Deus, que nessa noite, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor fale ao nosso coração, no santo nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, tem uma frase em latim muito conhecida que diz o seguinte: águias não caçam moscas. Águias não caçam moscas. Talvez você pode falar, legal, uma ótima frase de coach, né? Alguém já deve ter postado essa frase em algum lugar. Mas ela tem todo sentido para nós e eu vou explicar por quê. A Bíblia, o tempo todo, ela nos mostra e ela sempre faz paralelo, principalmente no Antigo Testamento, com acontecimentos da natureza. Por exemplo, se você ler Provérbios, ele vai dizer que nós temos que aprender com a formiga, né? Então, nós olharmos, e os profetas de Deus, eles olhavam para a criação e tiravam lições dela, riquíssimas. E aqui, em Isaías, ele está justamente falando isso, fazendo uma comparação a respeito daqueles que esperam no Senhor. Eles são como águias. E esse livro aí, né, de Isaías, Isaías é conhecido como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né? Se você ler aí o livro de Isaías inteiro, do primeiro capítulo até o capítulo 40, ele vai ser um pouco duro, irmãos. Vai ser um livro que ele vai estar sendo um livro de exortação. Ele está o tempo todo falando para o povo. Logo no primeiro capítulo ele chega para o povo e fala assim: até o jumento conhece quem põe comida, e vocês não conhecem o Deus de vocês. Duro. Do capítulo 1 até o 40 é nessa temática que ele está falando. E a partir do capítulo 40 ele vem como consolo, como esperança, falando para o povo, lembrando o povo que eles têm um Deus e que eles seguem um Deus. E aí, nesse capítulo, ele fala isso a partir do versículo 27, ele está fazendo um questionamento. E ele fala assim: vocês não conhecem? Por acaso vocês não ouviram falar que vocês têm um Deus que criou tudo? E aí ele faz essa comparação com a águia. E aí eu quero perguntar algo para você, irmãos. Deus, aqui na sua palavra inspirada, ele vai dizer para nós que aqueles que esperam no Senhor são como águias. Eles voam alto e não se cansam. Será, irmãos, que esse pequeno pássaro iria conseguir viajar 25 mil quilômetros se ele parasse o tempo todo para ficar caçando e perdendo tempo moscas? Essa frase que eu falei
é uma frase em latim, que águias não caçam moscas, você pode às vezes parar ela e interpretar que você é uma águia e que às vezes tem outras pessoas que é mosca e que você não vai perder tempo. Faz sentido. Só que aqui eu quero que você pense a respeito daquilo que às vezes você sabe que rouba a sua atenção. Sabe por quê, irmão? Sabe onde você vê a maior concentração de moscas? É sobre restos de comida. É sobre coisas podres. É sobre um animal que está em situação de decomposição. Tem mau cheiro ali. E você já parou para pensar que às vezes você não está conseguindo percorrer nem metade daquilo que Deus tem chamado você para percorrer, porque você está esquecendo que você é uma águia com uma capacidade enorme e está indo caçar moscas? Vou dar outro exemplo para você. Por que você continua vendo o que você vê no seu celular? Por que você continua falando sobre as coisas que você fala quando você está longe do pastor da igreja, quando você está longe de alguém que você se sentiria envergonhado? Sabe o que você está fazendo, irmão? Você está gastando tempo com mosca. Porque a mosca não vai alimentar o falcão. Esse animal, para ele viajar 25.000 quilômetros, ele tem um senso de direção, um instinto que Deus colocou nele incrível. Porque é comum que você veja ele repetindo o lugar que ele para. Ou seja, tem fotos, se você pesquisar na internet, tem pessoas que mostram todo ano aquele pássaro, aquele falcão parando no mesmo lugar para descansar. Sabe por que ele consegue fazer isso viajando 25.000 quilômetros? Porque ele tem foco. Ele tem objetivo. Ele sabe para onde ele desceu e sabe para onde ele precisa subir. E se ele parar para ficar comendo uma mosquinha lá perto das leiterias de Vitimarsum, lá perto dos esgotos de São Paulo, ou lá para cima no norte, será que ele ia conseguir chegar, irmãos? Não. Ele não ia conseguir chegar. E o que nós precisamos entender é que Deus está chamando você, está nos chamando, me chamando, para que a gente cumpra um propósito muito maior do que a gente pode pensar ou imaginar. Deus criou você com uma capacidade que vai muito mais além do que você pode imaginar, irmãos. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem aquilo que Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo, que ele vai dizer assim: pois Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder. E aquela palavra que Paulo usa ali é dínamos. É o dínamos de Deus, é a dinamite de Deus. O que está em nós é dinamite de Deus. Deus nos criou com uma capacidade enorme. Dá uma olhada para esse pássaro. Ele é pequeno, ele pesa 1,5 kg. E quando ele desce para dar um mergulho e atingir uma velocidade de mais de 300 km por hora, a pressão que faz sobre o seu pulmão é algo enorme, que faz sobre a sua estrutura óssea é muito grande. Por isso que ele precisa se posicionar de uma forma que ele fique aerodinâmico. Porque se você se jogar numa velocidade de mais de 300 km por hora, você pode quebrar o seu braço só por você estar mal posicionado, pela pressão. Os olhos dele faz uma segunda camada sobre o olho dele, para que a sua vista não seja prejudicada se algo atingir ou com o vento. Ele não atinge 300 km por hora à toa. Deus o criou e deu para ele essa capacidade. Deus te criou com uma capacidade incrível. Incrível. E você às vezes está achando que o seu lugar é com moscas. O seu lugar não é com moscas, porque Deus te fez para voar, irmãos. Só que às vezes o diabo fica nos cegando e a gente fica querendo viver uma vida que não é nossa.
não é para você estar no meio de mosca. É para você estar voando. E eu quero que você ainda dê uma olhada no versículo 26. Se você tiver aí, onde ele dá uma olhada e fala assim: quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Ergam os olhos para os altos. Quem criou tudo isso? Irmão, sabe, às vezes um dos maiores problemas que eu e você nós passamos e nós não conseguimos entender qual que é o nosso propósito e caminhar em direção a ele, porque a maioria das vezes você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para o lugar errado. E aí você começa a culpar todo mundo que não está dando certo na sua vida, e todo mundo é culpado. Então a igreja é culpado, o seu patrão é culpado, os seus amigos é culpado, a sua família é culpado, o seu esposo é culpado, sua esposa é culpada. Quando na verdade o que você está fazendo é desviando o olhar. Desviando o olhar. Sabe para onde que era para você estar olhando? Para a cruz de Cristo. Para aquilo que Deus fez por você na cruz. Para aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, em toda a criação. Porque a palavra de Deus vai dizer que Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Só que você não está olhando para Ele. Você já imaginou que um falcão, para ele voar, ele precisa ter um senso de direção muito forte, né? Porque ele viaja 25 mil quilômetros. Se ele desviar 30 centímetros saindo de Vitimarsum, quando ele estiver lá nos Estados Unidos, talvez ele já está no meio do oceano, ele se perdeu. E ele fica cansado. Se ele se perder e parar no meio do oceano, ele não conseguir um lugar para descansar, ele precisa estar olhando para a direção correta. Ele não consegue voar a alturas, grandes alturas, olhando para baixo, porque o seu olhar direciona para onde você vai. É assim. Se você já fez um curso de direção defensiva, você já ouviu o instrutor dizer o seguinte: toma cuidado, porque para onde você olha o carro vai. Presta atenção, porque se você começa a olhar para um lado, daqui a pouco o carro está trocando de faixa. Na moto é a mesma coisa. Se você vai fazer uma curva e você não está olhando para dentro da curva, você olha para fora, a moto daqui a pouco vai começar a sair para fora. Porque para onde você olha, ergam os olhos. Lembre de quem criou você e quem quer te levar você para lugares mais altos. Olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas você crê que realmente Deus tem lugares maiores e voos maiores para você? Eu creio nisso. E eu vou dizer para você, eu estou aqui com o maior privilégio, o maior prazer de estar aqui. Obrigado, pastor Leandro e pastora Débora, pelo convite. Muito obrigado. E eu sou pastor ali da igreja da Torre, que é conhecida como a igreja dos ricos. Só que eu sou da periferia de São Paulo, meu irmão. Minha juventude eu pulava no estádio do Morumbi para ir assistir o jogo junto com a Gaviões da Fiel. E andando na volta do jogo, às vezes do lado da favela do Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo. Eu não estou dizendo isso que a minha história é uma história de sucesso. Não. Mas o que eu estou dizendo para você é que o que Deus te chama para fazer e que aonde Deus quer te levar, você não imagina. Até 2014, 13, eu nem sabia que existia Vitimarsum no mapa. Não sabia. Estou aqui, não tem medo. Se você pegar e conversar comigo, saber quem eu sou, de onde eu sou, qual que é a minha formação, a minha história, não cabe nada com o povo aqui de Vitimarsum, não cabe nada, irmãos. Sou de São Paulo, vim da periferia, não falo alemão, não tenho sobrenome alemão, não cabe nada. Só que Deus faz umas coisas loucas na nossa história que a gente não consegue imaginar. Se alguém falasse para mim, Marcos, daqui 10 anos você vai estar numa colônia alemã, eu falo, fazendo o que lá? Porque é Deus que nos leva para os lugares. Quem tira o falcão do sul, da América do Sul,
e leva ele lá para o norte dos Estados Unidos, é o seu Criador que colocou esse instinto nele, o nosso Criador. Então talvez você não saiba para onde Deus quer te levar, mas eu quero dizer para você, Deus está te levando. Olhe para o alto, não olhe para as moscas, elas só vão te levar para algo podre. Olhe para o alto, Deus vai te levar você para lugares que você nem imaginou. E lugares, não é só lugares físicos, como eu falei de estar em Vitimarçum, um lugar físico, mas o maior lugar que Ele quer te levar é para o ambiente da sua presença. É no lugar onde Ele se revela e revela para você todos os dias. É um lugar de transformação de mente, de sentido, irmãos. Porque você pode estar no pior lugar que você imagina e ter uma paz que ninguém pode te justificar. Isso é um lugar no qual Deus te leva. Então os lugares que Deus quer te levar são incríveis, mas você precisa olhar para o alto. Ergam os olhos, foi Ele que criou isso. E aí ele vai continuando. Quanto tempo eu tenho, pastor? No versículo 30, irmãos, ainda, ele fala assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Irmãos, eu sei que você não tem mais a mesma idade, eu também não tenho mais a mesma idade, embora eu sou novo, mas eu também não tenho mais a mesma idade. Eu gostava muito de jogar bola. E hoje, se eu vou tentar jogar bola, eu não consigo jogar bola como eu jogava antes de romper o ligamento do meu joelho. Não consigo. Sem chance. Com certeza você já está aí, talvez já balançando a pessoa. Pois é, também já começa a ter aquelas dores nas costas, dor no braço, sua cabeça já não funciona mais, o tempo passa. E é natural porque nós somos seres humanos que passamos. Nós nos cansamos. Aquilo que você conseguia, até o mais novo aqui já tem essa compreensão, que aquilo às vezes que fazia quando era mais novo não faz mais. O mais novo é você, né? Você é o mais novo, talvez está aqui, o bebezinho que está dormindo ali. Com certeza, quando você era bebê, você conseguia pôr o dedão do seu pé na sua testa. Será que hoje você consegue fazer isso? Não, né? Só se você estivesse fazendo aí uns alongamentos, mas já não é mais a mesma coisa, porque faz parte. Nós somos criados assim, as coisas passam. E a Bíblia está dizendo, até isso acontece com jovens, irmãos, acontece com todo mundo. Mas a esperança de Deus é diferente, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Irmãos, eu e você nós vamos cansar. E quer saber uma coisa que cansa é fazer o bem, irmãos. Fazer o bem é algo que cansa. Antes de eu ser pastor de tempo integral, eu coordenava um projeto social do lado do aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo. Chamava Favela do Buraco Quente. E ela é uma favela até hoje, já queimou várias vezes aquela favela. E teve uma vez que ela pegou fogo assim. E as favelas, os barracos, eles são muito próximos um do outro. Então quando pega fogo, acabou. Destruição. E era umas 10h30 da noite, o telefone toca, falando, você não viu o noticiário, pegou fogo na favela, a gente precisa aqui para dar um suporte para as crianças do projeto. A gente correu para lá, irmãos, em cenário de guerra. O asfalto perto da favela estava quente, de tão forte que era o fogo. Negócio terrível, um cheiro terrível de plástico, madeira, um monte de coisa queimado. A gente encontrava as famílias do projeto, elas vinham chorando, falando, olha, eu tô sem RG, eu não tenho nada, queimou tudo. E aí nós abrimos a igreja lá onde a gente fazia o projeto, e aí nós começamos a receber doações e fazer mutirões, e o pessoal se revezando para fazer comida para as pessoas, irmãos. Volto a dizer que às vezes perderam até o documento, não tinha nada. E eu lembro, no segundo dia que nós estávamos ali servindo almoço, teve uma pessoa que pegou a fila do almoço, chegou, pegou a marmita, olhou e falou, macarrão de novo, jogou no lixo e foi embora. Então fazer o bem cansa, porque às vezes você está fazendo bem, você se depara com situações assim, com pessoas mal agradecidas,
com pessoas que você, na boa intenção, você ainda às vezes é até humilhado. Fazer o bem cansa, irmãos. Se você conversar com o pastor Wendel aí, ele vai poder te dizer muita história. Então até os jovens se cansam, nós nos cansamos, emocionalmente e fisicamente. Só que nós precisamos lembrar que a palavra de Deus nos fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. 2022 foi difícil, não foi? Talvez você tenha várias bênçãos para compartilhar, e glória a Deus por isso, mas talvez você tenha muitos desafios para contar. Talvez o resultado das eleições não foi aquilo que você esperava e também foi difícil para você. Eu quero dizer para você que está cansado, se cansou de fazer o bem, tem cansado talvez que as coisas vão dar certo, tem perdido as esperanças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eu quero encerrar com esse detalhe. A condição da força renovada não é de você só olhar para dentro de si e encontrar o quão bonzinho você é. A condição de ter as forças renovadas não é só você fazer um curso de livros de autoajuda e isso vai renovar. Sim, irmãos, tem muita ferramenta boa, tá? Deus inspira homens para fazer coisas boas. Nós estamos falando aqui com microfone, luz elétrica, e Deus que deu essa capacidade para homens inventarem. Então tem muita coisa boa, muita ferramenta que pode ajudar na sua vida emocional, relacional e fisiológica. Mas a palavra de Deus vai dizer que aqueles que esperam no Senhor. Para de achar que as coisas vão melhorar se você está esperando que a outra pessoa mude. Para de achar que as coisas vão melhorar se você está esperando que o outro faça alguma coisa para você. Para de achar que as coisas vão melhorar se você está achando que é o presidente que vai fazer alguma coisa por você. É o Senhor. Aleluia. É aqueles que estão esperando no Senhor, não em uma pessoa. Porque se você esperar por mim, com certeza você vai se frustrar. Porque eu vou errar, você vai me conhecer, você vai saber que eu vou pisar na bola com você. Então não põe sua esperança em mim, porque você vai se frustrar. Mas se você pôr a sua esperança em Deus, você vai ter sua força renovada. E aí, irmãos, isso é o que amarra todo sentido. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, têm as suas forças renovadas. E aí, a gente precisa lembrar, e eu quero encerrar com isso, irmãos. A gente precisa lembrar que quando Deus está falando de renovo para nós, talvez você já ouviu um mito sobre a águia. Que a águia, para ela tomar decisão se ela vai viver mais, ela tem que voar até um alto lugar e tirar todas as suas penas e quebrar o bico para que ela tenha isso renovado. A história às vezes é legal, pode se aplicar, e se um dia for com a sua vida, glória a Deus, mas se você perguntar para qualquer veterinário e biólogo, eles vão desmentir isso não existe. É impossível de acontecer. Mas tem um princípio muito claro, que lá em Romanos, Paulo ainda vai dizer para nós nos revestirmos de Cristo Jesus. Revistam-se de Cristo Jesus. A águia, ela tem sim as suas penas renovadas e o seu bico renovado. Porque o bico de uma águia é como a nossa unha. Você não corta e daqui a pouco está grande de novo. Ela vai se renovando. A unha do pé a gente às vezes deixa um pouco mais, principalmente os homens, né? Tem hora que a mulher manda cortar, ou quando está começando a furar a meia, a gente corta. Porque ela se renova. O bico de uma águia é assim. As penas dos pássaros são assim. Elas vão se trocando, se renovando. E por isso que Jesus ainda vai falar assim, observem as aves do campo. Nem Salomão se vestiu como elas, porque Deus renova as suas penas todos os anos e por isso está sempre limpo, um animal bonito de se ver. Irmãos, eu quero desafiar você a sair dessa noite e a encarar o seu ano de 2023, lembrando que Deus chama você para renovar suas forças. E à luz daquilo que Paulo tem em referência, aquilo que Paulo fala para nós nos revestirmos de Cristo Jesus, é literalmente a gente pegar e falar assim, quer saber, tem coisas que eu estou usando do ano passado, ou talvez do meu passado, que não é Cristo.
eu preciso me revestir de Cristo. E para você se revestir, você precisa se despir. Porque senão você vai continuar vestindo, certo? Se eu estou vestido, eu coloco uma blusa sobre ela, eu continuo me vestindo, não me revestindo. Para você se revestir de Cristo, você precisa se despir daquilo que não é Ele. Você quer ter sua esperança renovada? Você quer continuar tendo os olhos fixos em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, tendo foco nele, tendo os seus dias renovados? Você vai precisar se despir do seu velho homem. Tem coisas de 2022 que você não precisa trazer para 2023 não, irmão. Deixa lá. Confessa para Deus e vai para frente, vai para cima, que tem milhares de quilômetros para você percorrer. Mas se revista de Cristo. Se revista de Cristo. Quero orar pela sua vida. Quero orar para que você tenha 2023 renovado, cheio de esperança. Que você viva o extraordinário de Deus todos os dias. E que você tenha coragem de se despir daquilo que você precisa se despir. E tem coisa que é difícil de tirar. Coturno é difícil de tirar. Tem coisas às vezes que é difícil de você se despir. Mas que você precisa. E que o Espírito Santo revele aquilo que você precisa. Mas que você faça para que você tenha a sua esperança renovada. E se revista de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé, curvar sua cabeça, se ajoelhar. Não sei como vocês fazem aqui, mas fique à vontade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus tão próximo de nós. E o Senhor nos criou, Deus, para irmos além do que nós podemos pensar e imaginar. Senhor Jesus, nós queremos ter as nossas forças, as nossas esperanças renovadas. Deus, sabemos que tantas coisas é difícil para nós. Nós olhamos, às vezes não temos esperança. Mas nós queremos não ter os olhos nos problemas. Nós queremos ter os olhos no Senhor. Então, Senhor Jesus, vai de encontro, Deus, a cada coração aqui nessa noite. Se tem pessoas, Deus, que precisam se despir de coisas que aprisionam, de coisas que estão prendendo elas e não conseguem fazer que elas cresçam, que elas voem, que elas cumpram, Deus, com o seu propósito. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa ajudá-las e possa, Deus, desprendê-las, Deus, desse mal. Que o Senhor as liberte, Senhor. E que cada um de nós aqui possamos ter um ano abençoado, olhando para o Senhor e sendo renovados pelo Senhor. É o meu desejo, é a minha oração. Deus, que o Senhor abençoe essa igreja. Que o Senhor abençoe, Deus, a liderança. Que o Senhor abençoe os pastores. Que o Senhor dê forças para eles. Que o Senhor faça, Deus, deles homens e mulheres do Senhor, fiéis à Tua palavra, que transformam vidas, Deus. Renova a esperança deles também, Deus, sobre essa igreja, sobre essa comunidade, Deus. Deus, guarda, Deus, toda a equipe. Guarda, Deus, cada um que serve aqui. Que o Senhor faça isso. E que o Senhor possa conceder e agregar muito mais vidas de acordo com a Tua vontade para essa comunidade, Deus. Abençoe, Deus, essa igreja. Te agradeço por essa igreja no nome de Jesus. Amém.